Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um ProfaceCast, o podcast da educação. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a terapeuta Adriana, que vai falar um pouquinho sobre, pouquinho não, muita coisa sobre ansiedade. E você? Tem ansiedade ou conhece alguém? Hoje é difícil, né? A gente passar aí a nossa jornada de vida sem ter esse, digamos que é Distúrbio, um né, da distúrbio. saúde. Então, confere do começo ao fim, porque você vai ter aqui muitas informações de valor que você pode colocar em prática aí já no seu dia a dia. Adriana, eu vou deixar você se apresentar. O seu currículo aqui é bem vasto. Você está numa área muito importante, né, da saúde. Então, fala quem é a Adriana pra gente. Olá, eu sou Adriano Bilva, sou terapeuta iridóloga e também aromoterapeuta. Hoje eu trabalho muito nessa área, né, direcionando terapeutas e pessoas que queiram consultas, queiram orientações na área da aromoterapia, que é uma ferramenta que nós vamos falar um pouco mais depois, uma ferramenta espetacular para cuidar tanto do físico quanto do emocional. Já estou há alguns anos, eu fiz uma transição de carreira, né? Nem sempre fui terapeuta, e exatamente por ser uma pessoa que só me dedicava ao trabalho, estudo e não cuidava da minha saúde. E quando eu me dei conta, precisava cuidar da saúde, já estava com a saúde bem debilitada, e foi onde eu comecei a estudar medicina natural e conheci essa ferramenta tão poderosa que nós temos muitos e muitos inúmeros resultados, né, positivos, e hoje me dedico a divulgar a homoterapia. Legal, legal. Então tem muito assunto aí. Ansiedade. Tem quem diga que ansiedade é o excesso do futuro, né? Como você caracteriza aí o distúrbio de ansiedade? A ansiedade, Rodrigo, não só excesso de futuro, realmente a pessoa quer antecipar, mas muitas vezes o corpo entra em um desequilíbrio devido a fatores de estresse ou algum evento traumático, aonde o corpo começa a ativar certos mecanismos de forma excessiva e você começa a sofrer essa demanda, né? Geralmente a pessoa que ela entra no estado de ansiedade, há um desequilíbrio do sono, há um desequilíbrio no apetite, no metabolismo, consequentemente, até na questão sanguínea, né, na circulação sanguínea, na questão cardiovascular, entre outras coisas. Então, assim, não é só o excesso de futuro. A pessoa ela pode estar preocupada diante de um evento que ela está sofrendo, por exemplo, aquela pessoa que teve a notícia que está com câncer. É muito incerto, o futuro de todo mundo é Sim. incerto, mas para ela que recebeu essa notícia, ela passa a pensar mais o que será o amanhã. Então ela desenvolve essa ansiedade. Mas também, por exemplo, um caso que eu atendi recente, a mãe, o filho caiu, um filho bebezinho, deslocou, ela teve um susto tão grande que a partir disso, todos os dias naquele horário, ela sofria uma ansiedade descomunal. Então, o coração acelerava, ela começava a passar mal. Então, também de eventos traumáticos ou de algo que você passou, ou porque assim, a ansiedade, ela advém de um estresse. O estresse é algo que o teu corpo, nós todos passamos estresse. Então, o corpo, ele tem mecanismos para você diante de algo que te ameaça, o teu corpo responder. Né? Na antiguidade, falando assim dos primórdios, então o homem precisava caçar e às vezes ele se deparava com uma fera, a fera vinha ameaçar ele, ele precisava, né, de sofrer algo no corpo para fugir, para ter força para fugir. Então o corpo ele solta ali, tem adrenalina, tem o cortisol, acelera os batimentos cardíacos para que você tenha essa reação para fugir. Só que o corpo não distingue se é um cão que está te atacando, é um momento ali que depois você vai descansar depois do perigo, né? E o teu corpo vai normalizar. Ele não distingue, por exemplo, quando você está preocupado com uma conta para pagar. Para o corpo sempre é uma ameaça. Então, aquilo se torna uma frequência. Então, é um envio de cortisol para o teu corpo, que não,
Se fosse só uma ameaça recorrente, você teria aquilo ali, aquela quantidade de cortisol, mas depois você descansaria, tranquilizaria e normalizaria. Hoje em dia, não. O que que acontece? A gente está nessa demanda frequente. Ah, eu tenho que pegar o ônibus tô atrasado para chegar no trabalho. Chegou no trabalho, são os desafios. Por exemplo, professor em sala de aula, quantos desafios? Então, o corpo começa a sofrer essa demanda, cortisol, adrenalina, a suprarrenal, que é uma glândula importante que nós temos super sobrecarregada, aquele coração acelerado. Para você ter ideia, sobre um nível de ansiedade muito grande, até a glicose sobe. Às vezes a pessoa faz a dieta, a pessoa faz tudo certinho, mas o corpo dela manda a glicose, porque ela precisa de energia diante daquela ameaça que o cérebro, né, está ali demandando para ela. Então, a ansiedade, hoje em dia, é assim, faz parte da nossa rotina. E a gente precisa saber identificar e trabalhar cada um dos seus gatilhos e saber as ferramentas que nós podemos amenizar. Então, com isso, você pode constatar que todo mundo sofre de alguma forma, tem ansiedade, porque se são essas mini pressões que a gente tem durante o dia e todo mundo passa por isso, então praticamente todo mundo. E assim, crianças também, não tem idade a ansiedade? Não, não tem idade. A ansiedade, ela do bebê, diante de algum fator, até um idoso. Para você ter ideia, estatisticamente o Brasil é o país número 1 em ansiedade. 63% da população sofre de alguma forma desse transtorno. Alguns de uma forma mais leve, mas alguns de uma forma muito generalizada mesmo, né? Já estabelecido que é uma doença mesmo física, tá ali instalada. Então, é algo assim preocupante que a população precisa ter o conhecimento e precisa buscar mecanismo para trabalhar isso, porque influencia em tudo, né? Você começa desde perder um sono, como a mudança do apetite, como a perder memória. Para você ver que é importante a gente se atentar, né? Exatamente. E a terapia é um dos pilares ali para ajudar nessa prevenção, vamos dizer assim? Exatamente. A gente tem hoje em dia as pessoas, quando estão num grau muito intenso, vão buscar ajuda médica, né, do psiquiatra. Não que a gente seja contra, não é isso. É porque muitas vezes o médico ele vem já com a medicação, né? Então ele introduz uma medicação, mas a pessoa não aprende a lidar com a ansiedade. E o ideal é que ela aprenda, né? Porque existem vários vertentes que tem como você trabalhar a prevenção e também o tratamento, né? E a terapia é uma das vertentes, né? A gente não vai atribuir só, às vezes é necessário mesmo, chegou um grau que está muito alto, né? Já está com um transtorno assim, de uma forma que a pessoa não leva mais uma vida normal, às vezes é necessário um medicamento, mas você também tem as ferramentas de apoio, e entre elas, terapias. E dentre as terapias, nós vamos ter várias, né? E uma delas é a aromaterapia, que é muito eficaz. A gente tem inúmeros casos, assim, comprovados, até mesmo de apoio, mesmo que a pessoa esteja tomando remédio, a aromaterapia dá um apoio muito eficaz. Legal. E para quem nunca ouviu falar esse termo, o que significa a aromaterapia? A aromaterapia, ela é uma terapia feita com óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são retirados das plantas, né? 10% das plantas, né, da botânica, fabrica moléculas químicas para se tratar. Então, a planta, ela fabrica para se autotratar, um autocuidado, uma autocura. Como as nossas células são muito compatíveis com a célula vegetal é um pouco mais complexa do que as nossas células, mas o princípio é o mesmo. E o homem é feito, né, das mesmas composições dos vegetais, as combinações que nós temos químicas, então é muito eficaz para a nossa saúde, né? Sem ter efeitos colaterais. Claro que a gente vai ter alguns cuidados no uso, né? Não é algo à revelia, mas é algo natural que o nosso corpo metaboliza
E os óleos essenciais, eles tratam o nosso emocional através do olfato, chama aromoterapia, porque você, ao sentir o aroma, seu sistema olfativo, ele sofre demandas eletromagnéticas que vão estimular o seu sistema límbico, ali onde está o berço de várias glândulas importantes, inclusive glândulas hormonais, né, que vão enviar para o teu corpo. Fora isso, também ao ter contato com a sua pele, ou mesmo a molécula química que adentra, né? Quando nós estamos no ambiente, sentindo o aroma, vai para a nossa corrente sanguínea e ali, através de afinidade, ele trabalha através a corrente sanguínea demanda essas moléculas para o nosso corpo, que através de afinidade acoplam as células e trabalham regenerando, desinflamando, muitas vezes matando o patógeno. É muito ampla a aromaterapia. Sim. Você pode estudar 50 anos, que assim você não domina tudo, mas é muito simples de usar. Isso que é muito interessante. Legal. Como é eficaz e como é simples, entendeu? Por exemplo, esse que é aqui, esse difusor, né, que tá cheiro bem agradável aqui, é tangerina. Nós usamos grapefruit, que é um óleo que trabalha tanto o bem-estar emocional, elevando também os hormônios de bem-estar. É um óleo de ação, né? A gente trabalha a procrastinação, que é algo que às vezes a gente precisa de uma estimulação. É um óleo também que ajuda muito na metabolização, muito relaxante. E nós também utilizamos um óleo de citronela, que ele é relaxante, fortalecedor, mental e também nos deixa mais atento, com mais disposição. Aí nós colocamos água, algumas gotas do óleo essencial e ele envia, né? Ele faz uma micelização e aí fica, os torna em nanopartículas e essas partículas elas ficam ativas no meio ambiente. Então, tanto nós sentimos o aroma e é beneficiado o nosso corpo, principalmente a parte emocional, como também bacteriza, né? Limpa o ambiente, porque as partículas combatem micro-organismos nocivos que estejam no ambiente. Nesse caso aqui dos olhos, qual que seria aí o mais indicado para quem está com esse sintoma de ansiedade? Então, a gente sempre, nós temos vários óleos antiocílicos, mas sempre na indicação nós procuramos ver o que é que essa ansiedade está fazendo com essa pessoa, né? Porque a ansiedade, ela pode mexer com o seu sono, né? Como eu falei, então ela pode fazer com que você fique pensando, pensamentos repetitivos, preocupado e não durma. Ela pode fazer com que a sua glicose aumente. Ela pode fazer com que você tenha muito apetite, compulsão, né? Ou que você perca o apetite. Você se sinta mesmo muito nervoso e comece a passar mal, com o coração acelerado, né? Porque o cortisol em excesso, que a ansiedade vai demandar, né? Vai fazer com que o seu cérebro produza muito. Então, isso vai fazer um malefício na tua circulação e até atingir o teu coração. Muitas vezes a pessoa começa a sofrer de pressão alta, né? O estresse, o corpo, mesmo aquele sangue que fica grosso, o excesso de glicose, mesmo com cortisol. Então, a gente analisa o caso e vê o que a gente precisa priorizar no tratamento. Se a pessoa não está dormindo, ou também tem o caso da pessoa que dorme demais, né? Nós analisamos. Quando a gente, por exemplo, a gente trabalha com lavanda, que é um antiocílico poderoso para quem não está dormindo. Porque quando a pessoa regula o sono, começa a regular várias coisas, né? Já começa um trabalho que vai regular várias coisas. Então, não está dormindo. Aí nós trabalhamos com lavanda, muitas vezes misturamos um laranja, né? Porque o lavanda ele é antiocílico, ele equilibra o teu sistema nervoso no geral. Ele também é um óleo que ativa a melatonina, ele faz seu corpo produzir mais melatonina. Ele traz um equilíbrio geral para o teu cérebro. Então já é um óleo que vai te dar um sono, vai te relaxar, vai trazer um sono. O laranja, ele já é um óleo que aumenta os teus hormônios de bem-estar e abaixa os hormônios do estresse.
E é um óleo também que te traz mais disposição, porque atua no sistema linfático, então começa a mandar embora toxinas que você acumula. E o casamento dos dois é perfeito, porque o lavanda junto com o laranja vão te relaxar, mas também no outro dia você precisa ter uma disposição. Você já teve uma noite de sono reparador, já começa a melhorar. E no outro dia você precisa dessa disposição, da alegria, né? Porque, como eu falei, os óleos trabalham muito emocional. O laranja, ele te traz essa alegria de viver, de você enfrentar, que muitas vezes com uma ansiedade você tem medo, você não tem alegria, né? Então, por exemplo, nessa situação nós temos esse. Mas de repente a pessoa está dormindo demais, ela precisa despertar. Aí nós utilizamos um óleo que vai trazer essa energia, como por exemplo o hortelã-pimenta, o peppermint, que te ajuda a oxigenar o teu corpo. Então melhora os aspectos da tua reação, do teu foco. Nós também temos limão, que é um óleo também que ativa o metabolismo, traz ânimo e traz assim, ordena os teus pensamentos para que você não fique tão preocupado e você preste mais atenção naquele momento. Ou então um óleo aterrador, aquela pessoa que está pensando muito, está com medo do futuro. Nós trabalhamos, por exemplo, um óleo de madeira que é o cedro do Líbano. O cedro, ele chama Cedaur junípero. E esse cedro é um óleo de madeira e ele te aterra, ele te traz para o presente. A gente chama o óleo da realização. Porque ele te faz fincar suas raízes, assim como a árvore finca as raízes dela para ter força para aguentar a tempestade. E no inverno, inclusive, ele mantém a seiva dessa árvore muito viva para que ela não morra e faz com que ela ganhe altitudes e que ela amplie a árvore. Então, assim, e faz isso com a gente, porque a gente precisa enfrentar a realidade, enfrentar o passado que passou, deixar lá, não se preocupar e realizar no futuro com as nossas raízes muito bem fincadas. O presente, né? Exatamente. E ele é um óleo que ele trabalha esse sentimento e ele fortifica o nosso pulmão, trabalha toda a parte respiratória e também a parte linfática. Então ele vai trazer um equilíbrio na tua circulação, ele vai equilibrar a sua pressão, fortificar a parte cardíaca, né? É um óleo também de imunidade. Então, assim, nós teremos vários óleos. A gente sempre busca ver o todo, conversar com essa pessoa, ver o que ela mais precisa e nós vamos direcionando. Então, o que você está me dizendo é que mais importante do que você ter o óleo do terra ou algum óleo essencial, aroma essencial, né? É você conhecer quais são os benefícios e como utilizar, né? Porque isso, em casa, a gente tem bastante óleo, mas assim, a utilização são poucos ali que sabe exatamente como fazer. E o Néctar em Gotas, o trabalho de vocês é exatamente esse trabalho de bastidor, né? De poder, cada pessoa, você ter ali uma consultoria para que a pessoa possa mostrar ali os problemas e você indicar exatamente como que faz essa... seria isso o trabalho essencial da Néctar em Gotas? Exatamente. A orientação ela é primordial, né? Ter um protocolo, ter a análise do todo para que você direcione qual que são os passos. Mas é algo simples, se a pessoa ela segue os passos, ela vê o resultado muito rápido, né? Então, às vezes as pessoas pensam que é algo complicado, tal, não é. É você realmente buscar orientação e você fazer parte da sua rotina no dia a dia. É algo que, assim, quando a pessoa realmente ela necessita e ela segue a orientação, você vê muito rápido esse resultado. Falando... E aí, é esse nosso trabalho. Esse é o seu trabalho. Falando em resultado, especificamente na área ali da ansiedade, tem algum caso assim que para você se destacou pela eficiência do tratamento, do antes e do depois do paciente? Ah, sim, nós temos casos de estudantes, né, que precisam, né, quando estão em época de prova, ficam muito ansiosos, tem época de vestibular e temos resultado. Particularmente, eu tenho um caso muito, muito recente, 15 dias, eu tenho uma pessoa, a mãe sofreu de câncer, teve que fazer cirurgia, tratamento, o marido teve um problema de saúde e devido a isso ela desenvolveu um transtorno de ansiedade.
e ela necessitava fazer aquela ressonância, tinha que entrar dentro da máquina, né? E tomar contraste e tudo, e ela tem pavor, ela tem claustrofobia mesmo. Então, ela pediu orientação para se preparar para o exame e também para trabalhar a questão da ansiedade. E aí nós entramos com o protocolo, né? E ela conseguiu fazer o exame, está se tratando, porque assim, o processo de doença de um familiar atinge muito você. Quando você lembra, né, que o quanto que você teve que ir ao hospital, ficar, e às vezes aquela instabilidade, ameaça à saúde, principalmente das pessoas próximas que você ama, então pode ocasionar, né? E realmente essa pessoa, ela sentiu um alívio em pouco tempo, ela seguiu direitinho. E nós temos muito caso até de crianças que têm neurodivergência, que geralmente tem problema, né, com TAG, o transtorno da ansiedade generalizada, e que nós tivemos muito sucesso, nós temos vários casos. Que legal. E isso acaba influenciando, né, num todo na vida da pessoa, né? Não é na vida pessoal, na vida profissional e esse trabalho que vocês já vem desenvolvendo já tem quanto tempo aqui no... A do Terra está no Brasil há quanto tempo? A do Terra está desde 2018 no Brasil. Ah, Eu falo a interessante. verdade assim, eu já trabalhava com aromaterapia desde que eu comecei na parte da medicina, mas usava outras marcas, né? Aí quando eu conheci doTERRA, eu comecei a ter um resultado tão fantástico com os pacientes que eu resolvi realmente também representar a marca. Então hoje eu represento, mas eu represento porque assim, primeiro eu tive um resultado excelente, eu comecei a ver a diferença. E cada vez que a gente estuda mais, você vê que você tem que ser muito exigente com um produto desse. E na questão da qualidade, o que a doTERRA proporciona é um produto muito puro. Tem pessoas que falam assim: ah, mas é uma marca que é mais. Mas assim, não dá para você comparar, por exemplo, o preço de um Corsa com o preço de um Porsche. Então é essa comparação que eu faço. Eu sei com que eu estou trabalhando, né? Então, não é questão de ser caro ou não, é questão da saúde. Se você pôr na ponta do lápis, você usa as gotinhas por dia, são poucas gotas que você precisa, sai mais barato do que muita coisa, né? Você às vezes pega um final de semana e compra pizza, gasta R$ 150 e aí você tem dó, às vezes, de comprar um óleo de R$ 100. Um óleo que vai trazer um benefício por muito tempo, né? Uma mudança efetiva na saúde. Então, é por isso que, assim, eu realmente eu tenho a minha parceria com a marca doTERRA. A aromaterapia, ela hoje ela está bem difundida, assim, chegou já a um número grande de pessoas, porque parece que as pessoas ainda recorrem muito mais rápido ali um remédio, né, na farmácia do que essa que vai trazer um benefício maior para ela. Por falta de conhecimento, talvez? Sim, era uma área muito fechada, já existia no Brasil, e a doTERRA veio com esse propósito de popularizar. Quando a doTERRA começou a investir muito na popularização, na divulgação do óleo, as pessoas agora estão conhecendo, mas ainda é algo que assim, nem 2% da população conhece. Então é algo que nós temos um campo muito grande para trabalhar. E as pessoas, elas precisam ter uma experiência com os olhos para elas verem que, assim, antes de recorrer a um químico, que às vezes é necessário um químico, que eu digo farmacológico, mas antes você pode usar algo que é natural, que o teu corpo vai metabolizar sem ter uma química com efeitos colaterais e que vai trabalhar amplamente várias coisas, porque um óleo essencial, ele nunca é só para um direcionamento, ele trabalha vários âmbitos. Então isso também é uma coisa muito interessante. E a gente pode trabalhar desde um bebê, como eu falei, com certos cuidados, o óleo correto, mas desde um bebê a um idoso é um suporte maravilhoso, uma ferramenta assim divina mesmo, que eu posso falar. E todos eles têm o difusor vai em todos, mas o de passar na mão, de cheirar, de passar no corpo são diferentes. Todos também seguem a mesma linha de... É praticamente todos os óleos você pode usar por via tópica, né? Que é a Sim. massagem na pele, tomando cuidados. Por exemplo, um óleo de orégano é um óleo que ele é cáustico, é um óleo forte, você não pode passar ele puro na pele.
Se você for passar na pele, tem que ser bem diluído. A gente tem uma formulação especial que a gente explica para a pessoa. Em alguns casos a gente vai usar, mas é assim, a maioria pode ser usado, mas sempre com esse cuidado. A gente dilui, Rodrigo, com óleo vegetal. Aqui eu tenho um óleo de coco fracionado, né? Um óleo sem cheiro. Mas você pode também usar um óleo extra virgem. Nós temos vários, né? Óleo de semente de uva, o próprio óleo de coco extra virgem, um bom óleo de azeite, que torna seguro o uso tópico desse óleo essencial. Claro, algumas pessoas têm mais sensibilidade na pele. A gente, às vezes, por exemplo, uma criança, a gente vai passar na solinha dos pés, porque ali é mais grosso, né? Mais seguro, não é tão como, por exemplo, passar no rostinho dele. Não dá para passar. Então a gente tem o cuidado de direcionar certo, mas a grande maioria e outra tem a mesma eficácia. Algumas pessoas pensam que tem que ingerir o óleo, não, nem sempre. Eu tenho um caso recente de uma pessoa que fazia 2 anos que ela fazia tratamento para engravidar. E devido a tomar os remédios, eu não quis orientar a ingestão de óleos. Eu falei para ela usar no difusor à noite, os óleos para fertilizar. Em um mês, essa menina tá grávida. Então, ela falou assim, Adriana, super funcionou. E funciona, né? Tudo. O nosso sistema olfativo, ele demanda muitas coisas. A gente pensa, não, é só um cheiro. Não, mas cuidado com o que você cheire, porque realmente é o primeiro sistema a se formar no feto, é um sistema de proteção e é um sistema que também ou vai fazer mal para a sua saúde, ou bem, no caso dos óleos essenciais, ele vai beneficiar a nossa saúde. É fantástico. Então, assim, se a pessoa tá com insônia, tem um óleo lá. Se a pessoa tá Sim, com estresse, se no trabalho causa isso, tem um óleo, tem tudo. Agora, exatamente. se uma pessoa que fala, tá, mas a minha vida tá tranquila, eu pratico esportes, mas eu quero seguir ali uma linha de prevenção para cada vez mais ter essa disposição, para poder ter qualidade de vida. O que seria indicado para esse tipo de paciente? Então, falando em prevenção e unindo, por exemplo, pessoas que praticam esporte, o principal do nosso corpo é o que? É o respirar. Sem o ar, a gente. Mas muitas vezes o nosso organismo não está aproveitando esse oxigênio direito, Sim. né? Nós podemos ter ali um problema de fraqueza. Às vezes você não tem nada no pulmão, mas o teu pulmão, ele não está absorvendo oxigênio da forma que deveria, né? E a nossa imunidade, que a gente só percebe quando a gente já a gente já tem algum problema. E tem formas de você fortificar, principalmente a flora bacteriana do seu intestino, que é a principal, né, ali da tua imunidade. E nós temos óleos que te ajudam isso, potencializar o teu pulmão, fortalecer a tua imunidade, né? Como por exemplo o peppermint, que é o óleo de hortelã-pimenta. Então, além de tudo, por exemplo, os atletas eles não vão a campo sem inalar. Por quê? Porque além de potencializar seu corpo, aproveitar melhor esse oxigênio, te dá mais direcionamento, te dá um foco legal, aumenta a tua energia e é um óleo também que ele atua muito nessa questão da flora bacteriana. A gente tem vários estudos científicos que mostram o quanto nós precisamos, o quanto que ele fortalece, até desinflama, né? Por oxigenar, ele ajuda a limpar e desinflamar o intestino. Então, é um óleo que eu indicaria. Simples de usar, a pessoa usar 2 gotinhas, levantou, põe 2 gotas na mão, né? Esfrega uma na outra, inala profundamente. Ela pode também passar no peito ou aqui na região da nuca, né? E ela já vai ter um preventivo maravilhoso. E se ela tiver gripado, se ela pegar algum resfriado, que é comum, né? Nós Sim, temos, sim. também é um óleo super indicado. Ou a pessoa sentiu ali, comeu alguma coisa, não tá legal, ela pega um pouquinho do óleo vegetal, mistura, massageia a barriga, é um óleo seguro, né? Para criança não, nós não recomendamos, por exemplo, para criança menores de 7 anos, tá? Mas para adultos é um óleo muito seguro.
E essa, falando no difusor, esse é um difusor que você pode estar, por exemplo, para professor pode colocar ali em cima da mesa dando aula e ele pode estar com difusor. Você não tem Sim, nenhum. a gente tem um caso, nós inclusive estamos com um projeto numa creche, né? Fizemos a doação, porque assim, o caso que nós tomamos conhecimento, já várias escolas estão adotando, mas o caso específico que veio com um relato, tudo ali documentado, de uma escola no Rio de Janeiro, onde a professora passou a usar o óleo de laranja, de casca de laranja. Então ela colocava as gotinhas no difusor na sala e era uma escola pública onde havia alunos, né? A sala específica que ela estava falando era uma sala assim que alguns alunos com problemas comportamentais e ela começou a fazer, né, esse teste piloto. E ele começou a harmonizar esse comportamento, porque o óleo de laranja traz sentimento de bem-estar. Cada criança é um universo que vem de outro universo, né? Para entrar dentro de uma sala de aula e ali o professor tem um desafio que aquilo vai atingir a saúde dele. Inclusive, o nível de ansiedade de professores é muito alto por conta disso, os desafios em sala de aula. Ele atua no sistema imune, então a parte da imunidade das crianças melhoraram, a parte comportamental e até a parte cognitiva. Por quê? Quando há um alinhamento do sistema nervoso, a criança relaxa, ela aprende melhor. Então a professora começou a observar que, além de um melhor aprendizado, eles começaram a sociabilizar, diminuiu a questões de brigas, de, né, discussões. E não só na aula dela. Ela fazia difusão na aula dela, mas isso beneficiou também outros professores. E o professor, ele também é beneficiado, porque um difusor na sala de aula vai pegar ali todo o ambiente, os alunos e o professor, né? Então, esse é um dos exemplos. E nós estamos, no caso, nessa creche, onde temos crianças né, de diversas como é que diz? Diversas tipos de lares, né? Sim, sim. Diversas realidades e também crianças neurodivergentes, que hoje em dia está cada vez mais comum e é um desafio para o professor, né? Ele tem que fazer o quê? Uma harmonização daquela criança, convivência com outras crianças e tem o próprio desafio de ajudar aquela criança, né? Então, a gente vendo isso, a gente lançou, né, uma aí um experimento, uma obra social cuidando do cuidador, aonde o professor vai ter a hora da aromaterapia para ajudar essas crianças e para ele também ser ajudado. Bacana. Não tem contraindicação, assim, posso estar com esse difusor ligado praticamente o dia inteiro. Nós temos os óleos corretos, por exemplo, um óleo de laranja, um óleo de lavanda, é um óleo que a gente usa desde um bebezinho. A química dele é muito branda, muito relaxante, sem contraindicação, na forma do uso de um difusor. Um limão, por exemplo, também, que traz foco, que traz sentimento de, né, de bem-estar. A gente não vai colocar, por exemplo, um orégano, né? Que não é que vai fazer mal, mas assim, o direcionamento para uma sala de aula não seria adequado. Então, a gente tem o óleo adequado para o trabalho dentro de uma sala de aula. Inclusive, Rodrigo, nós já fizemos, trabalho também em várias escolas e o professor sofre muita demanda de estresse. Então, a gente geralmente faz um movimento nas escolas que a gente faz uma massagem no professor, né, para ele experimentar. Nessa região, uma massagem rápida, relaxante, usando o óleo de lavanda e o óleo de laranja. A maioria tem muita dor e até nódulos, né, desse lado, de tanta tensão. E ajuda muito na saúde do dia a dia, porque ele está em contato com muitas crianças. A criança, querendo ou não, ela mexe no chão, brinquedo, uma com um tipo de bactéria, outra, e o professor ele fica suscetível a isso. A imunidade dele tem que estar muito em ordem. O professor ele acaba ficando muito doente. E também é uma forma de prevenir, né, para ele relaxar, ter um sono bom e ter uma imunidade muito adequada.
Você, como aromaterapeuta, atende pacientes livres. Você pode deixar seu contato aqui, as pessoas entrarem em contato. Você tem uma equipe? Como que funciona o seu Eu tenho trabalho? uma equipe, né? A Nectar em Gotas, nós temos vários consultores. Quando é necessário uma orientação mais ali, um olhar, né, mais abrangente, é passado para mim. E eu também dou consultas online, eu direciono a pessoa, ou se a pessoa quiser marcar, eu vou até a pessoa, né? Mas nós fazemos esse trabalho. Legal. Vamos deixar aqui o contato da Adriana, deixar aqui as redes sociais, o site também da Nectar em Gotas. E se você tem alguma dúvida, também deixa aqui. Lembrando que se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha. Compartilha aí com a família, com os amigos que precisam conhecer a aromaterapia que pode aí salvar vidas, né? Verdade. No mundo, ela já é muito mais desenvolvida do que aqui no Brasil. Você tem alguns números aí da aromaterapia fora do Brasil? Que é O berço da aromaterapia é a França, né? França é muito divulgado, Inglaterra e os Estados Unidos, né? Porque o termo aromaterapia, porque assim, o uso dos óleos essenciais, nós temos registros desde a antiguidade, assim, dos tempos bíblicos, até antes mesmo dos registros bíblicos, nós temos o registro de que foram usados óleos essenciais nos processos de mumificação, né, na Idade Média, no tempo até das pestes, né, como que eles conseguiam, as poucas pessoas que conseguiam fugir das pestes era porque usava a combinação de óleos essenciais, mas ele só veio mesmo a ser mais popularizados e divulgados, o termo aromaterapia, foi um pouco antes da Segunda Guerra. Então, nós tínhamos um perfumista, porque, para quem não sabe, os melhores perfumes, né, os perfumes mais caros, eles são combinações de óleos essenciais. A formulação é com óleos essenciais, né? Depois que barateou assim porque foram criados aromas sintéticos. Mas a pessoa ia no perfumista e o perfumista analisava assim, a personalidade e montava conforme a personalidade com óleos essenciais. E nós tínhamos um perfumista que já vinha de gerações a gerações de sua família, essa arte, René Gateau Foncé. E ele teve um acidente no seu laboratório e ele queimou a mão. E aí a mão começou a gangrenar e ele já vinha estudando mas ele não sabia ainda da eficácia como é, um tratamento. Ele usava como perfume. E aí ele usou a lavanda e aí ele recuperou completamente, ele passou a se dedicar. E com isso começou a se popularizar. E na Segunda Guerra nós tivemos um médico que usava para tratar os feridos e ele passou a transcrever em inglês. Foi aí que ganhou uma notoriedade, né, mais aqui na América e vem se difundindo. Nos Estados Unidos a gente tem shopping só de aromaterapia, algo muito forte. E aqui no Brasil é o nosso objetivo, é popularizar cada vez mais e beneficiar cada vez mais. E nós temos hoje em dia hospitais, né, como Albert Einstein, onde eles utilizam aromaterapia já. Nós temos maternidades que a mulher faz o pré-natal e durante o parto é utilizado aromaterapia. Então a gente já tem muitas referências, dentistas, médicos. Na minha equipe mesmo, eu tenho dentistas, tenho os médicos que eu oriento no uso da aromaterapia, como sempre como uma ferramenta ali que faz uma parceria com a medicina tradicional. Tem uma pergunta aí, Josué? Muitas, muitas. Só uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar aqui é assim, na Bíblia nós temos mais de 600 citações do uso de óleos essenciais, para vocês terem ideia. As mulheres, por exemplo, para se apresentar ao rei, elas faziam tratamento com óleos, né? 6 meses de tratamento para utilizar. E o povo judeu, até hoje, tudo deles é com óleo. Tudo, tudo com óleo. Então, assim, isso não é à toa, né? Isso traz uma mensagem aqui pra gente da riqueza e do poder dos óleos essenciais. Para as crianças, tem
algum tipo de óleo para controlar a ansiedade, para controlar esses gatilhos? Temos uma variedade de óleos. Temos inclusive formulações já prontas, que as formulações nós chamamos de blend, são misturas de um óleo com o outro, cuja química vai combinar e vai potencializar ao resultado. Então nós temos específicos inclusive para as crianças. Kit só para criança. Então, por exemplo, um kit que nós temos que chamamos de Kit Kids. Nesse kit a gente tem uma fórmula para trabalhar o sistema nervoso, para acalmar, para relaxar, melhorar o sono. Nós temos uma fórmula para melhorar a metabolização, a digestão, né? Para dorzinha de barriga, inflamações que criança costuma ter. Nós temos uma fórmula para trabalhar as dores de crescimento, que as crianças, né, vão crescendo, elas reclamam das dores. Nós temos uma para foco, né, que nós utilizamos muito em autistas e crianças com TDAH. Nós temos uma para o equilíbrio das emoções. Nós temos uma para criança que sofre bullying, porque a criança ela passa muitas vezes a ter medo de ir para a escola, né? Aquele desafio do bullying, aquele momento, ou também crianças que têm o terror noturno, medo de dormir sozinha. Nós temos uma formulação para isso. Então, assim, a doTERRA cada vez mais ela tem esse cuidado de trazer, né? Conforme a necessidade que nós precisamos e a demanda pede. Então a gente tem bastante formulação e bastante óleos puros também, né? Como eu sempre cito, eu gosto muito do óleo de laranja, é um óleo que a gente usa desde o bebezinho, você pode usar na hora do parto, e o lavanda também. Esses óleos, eles podem ser ingeridos, né? Alguns deles, correto? Tem algumas pessoas que eu já vi relatos de que utilizam na alimentação, às vezes na composição de algum bolo, alguma coisa. Existe algum lugar que as pessoas podem buscar esse tipo de informação? Sim, nós inclusive temos e-book de receitas, né? Na alta gastronomia, eu mesmo já participei assim de eventos de alta gastronomia, onde tudo eles utilizavam, até os drinks eram feitos com óleos essenciais. É claro que precisa ser um óleo puríssimo de alta qualidade, eu recomendo os da doTERRA. A gente não vai ingerir a revelia, não, né? Mas se você quer fazer uma receita, dá para você usar também vastamente. Nós temos aí receitas de bolo, arroz doce com óleo essencial, os drinks, biscoito. Então dá para usar assim. E os pratos, eu mesmo comumente utilizo. Eu gosto de temperar carne, gosto de temperar peixe e frango com óleo de limão siciliano, que dá um sabor incrível. Às vezes você vai preparar ali, vai chegar uma pessoa, você quer preparar uma bebida diferente, prepara um drink com um melzinho, com água com gás, né, um limão e coloca uma, duas gotas de um óleo. Eu gosto até de usar o junípero, que é as bagas do zimbro, é muito saborizante. Nós temos pimenta preta, pimenta rosa, limão, inúmeros que dá para fazer receitas. Limão, né, laranja, tangerina. Os cítricos são muito vastos e realmente dá para você preparar receitas. É isso aí. A linha do Terra está crescendo, né? Você trouxe também aqui uma coleção Yoga. Do que se trata essa coleção? Aqui nós temos fórmulas, tá? Não são óleos puros. Nós temos o Anchor, o Aligne e o Arise, que são óleos formulados, combinações, para quem gosta de praticar meditação e yoga, porque traz o equilíbrio do corpo, né? Quem pratica yoga, dependendo do tipo de exercício, precisa ter um equilíbrio até pelas posições. Para você direcionar a sua mente, você conseguir ter aquele momento onde você vai meditar, vai direcionar, vai esvaziar de tudo que é externo para se concentrar, né? E aquele para você que nós falamos assim, até transmutar, você conseguir atingir níveis de relaxamento muito, muito profundo, mas também se conectar com aquilo que você acredita e você precisa. Então é um kit maravilhoso, mas não é só para quem pratica yoga. Para quem quer no dia a dia ter um relaxamento, quem quer praticar uma meditação, até mesmo um momento de oração, porque se nós estamos
estressados e ansiosos, nem no momento de oração a gente às vezes está orando e a gente está pensando em outra coisa. A gente precisa trabalhar isso. E ele é muito bom. Ou para quem só quer relaxar, quer sentir realmente que o seu corpo harmonizou, que seu sistema nervoso está ali harmonizado, você pode utilizar. É uma das coleções, temos inúmeras. Exato. Para quem sofre de insônia, você falou bastante aí de insônia, o que seria, qual óleo seria mais indicado? O lavanda, né? O lavanda é o queridinho da aromaterapia e é um óleo que ele, inclusive, ajuda o corpo a produzir a melatonina, que as pessoas às vezes recorrem à suplementação de melatonina. O lavanda já vai trabalhar, além de relaxar o teu corpo, desinflamar, ativar o teu sistema imune, ele também ajuda a produzir e ter um sono mais reparador. Mas nós também vamos ter outros inúmeros. Nós temos, por exemplo, o lemongrass, que é o óleo de capim-limão. Ele é um óleo que ele desinflama o seu corpo, ele relaxa, te traz esse descanso, abaixa a tua pressão e combate várias outras coisas, além de limpar o teu pulmão. Então, é um óleo também muito legal. O cedro, que eu te falei, traz também um sono maravilhoso, né? Nós vamos, o óleo de laranja também, que ajuda a ter um sono, porque você relaxa automaticamente, ele não vai ativar a melatonina como o lavanda, mas ele vai te ajudar a dormir melhor. E nós vamos ter vários, né? Várias combinações, por exemplo, um óleo, a doTERRA tem uma formulação chamada Serenity. Nesse óleo nós temos o lavanda, nós temos o ylang-ylang, nós temos sândalos, e a combinação desses óleos sereniza, como o próprio nome diz, sereniza e faz com que você tenha uma noite de sono bem legal. Então, assim, são vários, não é só um. O mais conhecido é o lavanda. E eu gosto muito de associar lavanda com laranja. Agora, uma pessoa que está muito, muito agitada e ela não já está tomando um remédio, por exemplo, eu vou indicar um vetiver. É um óleo de raiz, é um óleo denso, é um óleo que, por exemplo, um adulto, ele pode pingar uma gota num ponto da acupuntura que nós chamamos de VG20, no alto da cabeça, massagear e ali a pessoa vai ter até uma restauração de memória. É um óleo bem poderoso mesmo para questões neurais, para você harmonizar aí o teu sistema, né, nervoso, o teu cérebro. Então a utilização dele tanto pode, assim, o mais indicado seria o difusor, mas também como pingar talvez uma gota no travesseiro, o que seria? Você também tem esse mecanismo de fazer um spray, né? Perfumar a sua cama, fazer uma água de lençóis. A gente utiliza também essa técnica. Pode pingar uma gotinha, né? Diluindo o óleo, massagear nos seus pulsos e aquilo que você melhor se adaptar, entendeu? Agora, por exemplo, eu citei o vetiver, que é um óleo denso que ele é um óleo muito viscoso. Até para você derramar, demora para cair uma gota, você espera muito. Então, ele é um óleo que o último recurso vai ser o difusor, mas ele também poderá ser usado, mas é o último recurso que a gente usa. A gente prefere usar ele topicamente, entendeu? Legal. Tem mais alguma mensagem que você gostaria de passar em relação a esse tema de ansiedade, aos olhos? Eu acho que aqui é um trabalho mesmo de informação, né, para que as pessoas cada vez mais tenham acesso a essa informação de valor, saber que existem profissionais sérios que já trabalham com isso, estudam, né, os olhos. E aí a gente vai, como você falou, aqui no Brasil, e tem um campo enorme, né, vasto. A cada vez que a gente planta uma sementinha de entregar essa informação, a gente está contribuindo para a saúde, né, física, mental, a qualidade de vida das pessoas. Então, qual que é a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas? Que as pessoas precisam dar atenção à ansiedade, que elas precisam buscar qualidade de vida, porque quem tem ansiedade não tem qualidade de vida. De alguma forma está sobrevivendo seus dias e nós precisamos viver e desfrutar dos nossos dias, né? O nosso presente, até porque a construção do nosso futuro é o presente. Então a gente precisa centrar e ter essa qualidade de vida, que dê atenção, que mesmo que esteja fazendo um tratamento médico, né, ou quem não está,
pode nos procurar, porque é uma ferramenta segura, é uma ferramenta poderosa e, né, a pessoa tem que cuidar, tem que ver. Muitas vezes ela está sofrendo ali de asma e aquilo é um fundo emocional que tem a ver com uma ansiedade e que ela pode fazer um tratamento, né? A gente não está falando aqui da cura, mas ela ganha mais qualidade de vida. Ela não está dormindo, ela precisa dar atenção a esse sono, porque às vezes no momento um jovem ele não vê o que a falta de sono está fazendo no corpo dele, mas depois tem uma conta a pagar. Uma criança muito estressada que chora muito, uma criança que está com muita tela, ela desenvolve ansiedade. A mãe precisa prestar atenção, porque lá na frente, na sua adolescência, na sua juventude, vai ter uma conta a ser paga. Então, que as pessoas busquem sim o apoio e nós estamos aqui para apoiar. Bacana. Deixa as suas redes sociais, o site, a gente vai colocar aqui também, mas é legal você deixar registrado. Nós temos a Néctar em Gotas, né, no Instagram. Eu tenho também o Adriana Ubilva, né, Ubilva, meu nome é meio difícil, mas o Néctar em Gotas, né, dá para você acessar, você pode pedir as nossas orientações. Ali nós temos no link da bio os nossos contatos, e é onde a gente orienta. E nós estamos com um projeto, né, iniciando um projeto, nós vamos disponibilizar cursos para pessoas que queiram saber como usar uma terapia em prol da sua saúde e as orientações gerais, né? É o passo a passo para você poder utilizar os óleos e ter o benefício que ele tem, né, intrinsecamente. Pessoal, muito obrigado, Adriana, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito produtivo e nos vemos no próximo episódio. Grande abraço. Obrigada.